Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo número 16 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Nesse estudo, nós vamos iniciar um capítulo novo, que é o capítulo 6, Uranografia Geral. Interessante que Allan Kardec, já naquela época, estava trabalhando essa questão da vida fora da Terra, ou seja, em outros planetas, em outras dimensões. Por exemplo, ele vai estudar galáxias, estrelas, cometas, sabe? É um avanço dentro dos estudos, dentro das informações que o universo tem para nos oferecer. Então, o senhor Allan Kardec, sabedor da importância disso, ele trouxe para nós as informações interessantes sobre o que é o universo, como que o universo funciona. A gente está muito acostumado aqui com a Terra. A gente vive, né, aqui no planeta Terra, sabemos dos continentes, sabemos das nações, mas fora da Terra existe todo um contexto. Aliás, a Terra é um pontinho, né, nesse contexto universal. Então, tem o universo. O universo é contido por galáxias, por sistemas solares, por estrelas, por planetas. Então, é um mundo muito grande, né? O universo não é infinito, mas ele é muito grande, imenso, né? E os cientistas estão aí tentando estudar o universo há um tempão. Então, o senhor Allan Kardec coloca, né, essa informação para nós, que é uma informação que a gente observa o seguinte: mesmo hoje, com todos os avanços da astronomia, você vê que a base está aqui. Então, os astrônomos hoje, a ciência, né, está estudando em cima de uma base. E a base o senhor Allan Kardec colocou lá no século XIX, no livro A Gênese, como nós vamos estudar. Quero dizer para você o seguinte, que na vida, aqui na história da humanidade, nós vemos que sempre vem aqueles que vão estabelecendo as bases, assim como numa alicerce de uma construção. Então, você tem o alicerce, a construção vem acima do alicerce, e aí cada construção varia, né? Então, a ciência também foi assim. As pessoas vieram, começaram a estabelecer bases, e aí ela foi se fundamentando. De tal maneira que esse estudo do senhor Allan Kardec no livro A Gênese jamais será ultrapassado, porque ele é a base do que se tem hoje, do que se conhece hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês. Estudando aqui junto de vocês esse capítulo 6 do livro A Gênese. Então, muito embora, né, a gente acha que mas hoje já estamos no século XXI, muita coisa já tem de informação, tem sim, muita coisa, mas a base, eu quero dizer isso, a base está aqui no capítulo 6 do livro A Gênesis. Como você vai ver, vai verificar junto comigo. Nós vamos fazer alguns estudos, né, desse capítulo, e aí nós vamos ver juntos, tá bom? É aquela coisa, eu sempre digo para vocês, se você tiver alguma coisa que queira, né, colocar, que queira dar sua opinião, por favor, faça como muitos fazem, manda para a gente, para nós estudarmos juntos, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo do capítulo 16, né? A Gênese, estudo 16, capítulo 6, tá? Então vamos lá. Uranografia geral. Eu quero primeiro explicar para vocês a origem dessa palavra uranografia. Grafia é escrita, você sabe, né? Urano, nas civilizações primitivas, eles diziam que Deus era Urano, que caminhava pelo céu. Então, você observa que nós temos o planeta Urano dentro do nosso sistema solar. Ele está depois de Saturno e antes de Netuno. E depois de Netuno, você tem os transnetunianos, onde está Plutão, está a Lua Coronte, e mais, segundo aí, consta mais de 3.000 objetos que estão lá depois de Netuno, que são os transnetunianos. Tem planetas menores, né? Então é um outro universo que a gente vai descobrir um dia. E o Urano, para ele dar uma volta, uma órbita em torno do Sol, ele demora 84 anos terrestres. Por exemplo, a Terra demora 365 dias, ele demora 84 anos.
Então, 84 anos é mais ou menos o tempo de uma encarnação, né? Uma encarnação aí mais longa. Então, enquanto Urano faz a órbita, caminha no céu, eu vivo na Terra. Sabe, isso aí é uma metáfora que antigamente se tinha muito isso, e na mitologia também se estuda isso, na antropologia se estuda isso. Eu estou colocando essa informação para você ampliar, né? Ver como é que as coisas são bastante grandes e a gente tem que começar a querer entender e a gostar desses estudos. Então vamos lá. Allan Kardec vai estudar aqui vários itens. Olha, o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Nós vamos hoje estudar apenas dos itens 01 a 07, tá? E depois damos sequência em outros estudos. Então, aí você vai ver que é um universo de estudos. Eu, particularmente, né, eu convido você a se interessar por isso. Nós tentamos colocar aqui de uma maneira bastante bonita, com slides, né, com uma apresentação bem chamativa, para que você possa gostar disso, para sair daquela ideia de que isso é muito difícil, não quero saber disso. Não, nós estamos estudando. E o estudo ele só é difícil enquanto eu não me aproprio dele. Na hora que eu aproprio da informação, não fica mais difícil. Então é difícil eu fazer esse deslocamento inicial. Então eu vou para entrar numa empresa para trabalhar, eu não conheço nada da empresa, né? Então para mim vai ser difícil no princípio. Mas à medida que eu vou estudando, trabalhando, né, fazendo ali as minhas interações com o projeto da empresa, com a missão, com a filosofia e com o maquinário dela, com a estrutura, com a dinâmica, vai ficando fácil. Dali a um tempo, isso aqui é muito fácil, para mim era tão difícil. Então, o estudo também é assim. A gente acha difícil porque a gente nunca parou para refletir sobre isso. Nós estamos muito iniciantes ainda nesses estudos. Então, nós temos que dar essa força para nós. É o que nós vamos fazer daqui por diante, tá? Então, vamos lá, capítulo 6, itens 01 a 07. Bom, várias definições do espaço foram dadas. Eis a principal. O espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que onde não houvesse corpos não haveria espaço. É sobre o que os doutores em teologia se baseiam para estabelecer que o espaço fosse necessariamente finito, alegando que os corpos limitados a certo número não saberiam formar uma sucessão infinita. O que neste lugar, onde os corpos parassem, o espaço pararia também. Há ainda a definição de espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde age a matéria, etc. Deixemos nos tratados onde eles repousam todas essas definições que nada define. Está certo, sabe? Essa coisa de... Tem situações, tem estudos, né, que são muito complicados, sabe? Muito complicados. Então, eram experiências. Sofistas eram aqueles, digamos, aqueles advogados, aqueles pregadores de Atenas, né, que ficavam ali falando, defendendo pessoas, defendendo ideias. E, às vezes, eram ideias que não eram lá filosóficas, mas que eles queriam também aparecer. Afinal, estavam lá na época de grandes filósofos, né, e que eram pessoas sábias, eles também queriam. Então, muitos sofistas, na verdade, eles pregavam ideias que eram deles, não eram ideias certas. Né? E tanto é que eles foram passando. Hoje, você não estuda sofistas, você estuda propostas dos sofistas, mas o sofista mesmo, como o estoico, por exemplo, que é uma doutrina de ajustes do indivíduo com a vontade divina, aí é diferente. A doutrina socrática, né? De você fazer o parto das ideias, né? Platão, Aristóteles, que trabalharam toda uma contextualização do homem na sua relação com a natureza, e os antigos, né, Tales de Mileto,
Anaxágoras, Anaxêmenes, Leucipo, Demócrito, esses estudaram a natureza, o que é o átomo, o que são as leis, quais são os elementos gerais da matéria, enfim. Então, eles estudavam. Agora, os sofistas, eles faziam ideias. E aqui Kardec coloca, eles fizeram muitas ideias, né? Do que seja espaço, que é isso, que é aquilo, mas aqui nós colocamos, isso aqui, por exemplo, o universo é um espaço muito grande, um espaço que onde você cria, quando os espíritos superiores criam sistemas solares, criam galáxias. E eu coloquei também aqui o espaço de uma planta de uma casa, que é onde você mora, o espaço que você ocupa. Então, esse espaço que você ocupa aí na sua casa é o espaço que te diz respeito. Mas, além desse espaço que você está morando aí, existe o espaço maior, outros espaços. Por exemplo, a praça é lá da sua cidade, as ruas, né, os parques, são cada vez mais diferenciados esses espaços. Então, o espaço é um local onde se vai construir alguma coisa ou viver uma situação qualquer relacionada com a natureza. Por exemplo, o deserto é um espaço. Você não vai construir no deserto, mas vai viver uma situação do deserto. As lagoas, né? Os oceanos, os mares, tudo isso é espaço. Só que todos esses espaços estão definidos para uma necessidade precípua. Então, o espaço que você ocupa aí agora, onde você mora, é o espaço definido para a tua moradia. Mas a sua cidade é um espaço para a moradia de muitas pessoas, né? O Estado, a nação, e por aí vai. Tá? Então, Allan Kardec fala que, né, como ele coloca aqui, olha, onde elas repousam em todas essas definições que nada define. Nada define porque cada coisa tem a sua justa posição. Bom, continuando aqui, olha, ele vai dizer o seguinte: o espaço é uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática, evidente por ela própria e cujas diversas definições que se possa dar só servem para obscurecer. Sabemos todos o que seja o espaço e só quero apenas estabelecer sua infinidade a fim de que nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira que se oponha à investigação de nossa visão. Allan Kardec, ele é muito didático, né? Então, o que ele faz? Ele fala para você, ó, tem essa informação. Então, nós vamos pegar essa informação e vamos analisar se ela está certa. Tá? Nós vamos fazer um estudo a respeito dessa informação que você recebe, que você tem, e vamos analisar. Vamos ver se isso aí funciona. Se não funcionar, a gente vai dar uma outra proposta. Né? Aí ele vai dizer mais aqui, olha. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão impossível de supor-lhe algum limite, e que, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, é-nos, portanto, mais fácil de caminhar eternamente no espaço, em pensamento, do que nos detemos em um lugar qualquer após o qual não encontraríamos mais extensão a percorrer. É importante, eu quero colocar para você o seguinte, ele fala sobre pensamento, né? Nós, por exemplo, se você sair na sua casa, você pode pensar na casa do seu amigo, ou da sua amiga, ou de um familiar seu, a quilômetros de distância, numa outra nação, ou mesmo aqui na nossa nação, num outro estado. Então, seu pensamento viaja. Ele vai até lá. Então, se você está aí, por exemplo, sentado agora, e pensar na sua família que mora num lugar, por exemplo, no outro estado, então o seu pensamento caminha até lá e você vê, você lembra das imagens que estão nas suas lembranças. Segundo os egípcios, o nosso pensamento ele vai caminhar a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo lá no futuro. Então, hoje ele caminha mais lentamente, porque nós ainda não temos uma projeção psíquica capaz de fazer o nosso pensamento caminhar com muita velocidade. E vai ter um momento que nem vai ter mais essa distância, que será o eterno presente. Eu penso, eu estou. É assim que os espíritos superiores trabalham no universo. Eles querem estar no lugar, basta que eles queiram que eles já estão lá. Não tem nem essa distância do pensamento de chegar até lá. Então, nós estamos no limiar, né, dos estudos
de infinito, de pensamentos. Isso aí, a doutrina espírita está começando a abrir para nós essas questões. Eu acredito até que a ciência já estuda também, né? Existem segmentos científicos que buscam esses contextos e esses conceitos, mas é preciso abrir-se a eles. Então, não adianta eu chegar para você e dizer assim: olha, meu irmão, minha irmã, você vai chegar um dia na tua evolução que você basta pensar e você está do outro lado do universo. Aí você pode achar que é uma viagem minha, que é uma coisa que não existe. Mas é aí que está. Nós temos que dar chances também àquilo que está além das nossas reflexões, aquilo que está além dos nossos entendimentos de agora, porque existem, né? Existem. Então a gente tem que descobrir. Quando o pessoal chegou aqui no Brasil, em 21 de abril de 1500, né, eles chegaram no litoral, lá da Bahia, não foi? Eles nem imaginavam o tamanho do Brasil. Então, eles começaram a fazer as entradas, bandeiras, né, para descobrir o tamanho do território brasileiro e apropriar desse território o tamanho que é. Então, eles não sabiam no princípio. Se você chegasse na Bahia e dissesse que tinha uma extensão territorial, por exemplo, do Mato Grosso, ou lá em Rondônia, ou Roraima, eles iam achar muito estranho. Então, eles tiveram que ir para descobrir. Percebe? Então, assim também, os avanços da ciência em nós. Né? A gente tem que buscar esse avanço em nós. Continuando, olha, para nos simbolizar tanto mais que está limitado em nossas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, sobre um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que vence milhares de léguas por segundo, mal tenhamos abandonado tal globo, que tenhamos percorrido milhões de léguas, encontrar-nos em um lugar onde a Terra nos apareceria sob o aspecto de uma pálida estrela. Não sei se você está vendo, aqui em cima, nós colocamos a Terra, um pontinho, né? Uma estrela, como se fosse uma estrela, bem pequenininha, né? Na imensidão do universo. Mais ou menos isso que Kardec diz. Que se você tiver uma distância considerável da Terra no universo, a Terra vai aparecer para você um pontinho. O Carl Sagan, ele inclusive escreveu um livro, né, chamado Pontinho Azul. Né? O que é o pontinho azul? É exatamente o tamanho da Terra vista numa distância muito grande. Né? Então, é um pontinho azul, mais nada. E a gente fica aqui brigando por um pedacinho de terra, né, gente? Coisa feia, né? Vamos lá. Um instante após, seguindo sempre a mesma direção, encontrar-nos-emos entre as estrelas longínquas que vos seja difícil distinguir a posição terrena. E de lá, não apenas a Terra estaria inteiramente perdida para nossa observação nas profundezas do céu, mas ainda vosso Sol, mesmo em seu esplendor, fica eclipsado pela extensão que nos separa dele. Está vendo? Então, vou colocar aqui embaixo, nós estamos vendo a Terra, que eu já mostrei no outro slide, que é um pontinho azul. Aí em cima é o sistema solar. É um pontinho também, de nada. Então, à medida que a gente vai se distanciando, né? Mas isso aí você vê numa viagem aérea, você observa lá embaixo, né? As coisas são bem pequenininhas, né? Aí dá para ter uma ideia do que seja isso. À medida que você vai distanciando, as coisas vão ficando menores, porque a distância faz isso. Nós vemos o espaço que nós estamos nele, o espaço que ficou para trás, ele vai diminuindo, porque vai crescendo o espaço que eu estou e onde eu irei. Né? Animados sempre pela mesma velocidade do relâmpago, atravessamos sistemas de mundos a cada passo que avançamos pela vastidão. Ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Veja que coisa romântica, né, que Kardec coloca. Às vezes a pessoa fala que a Gênesis é um livro muito árido, eu já vi essas conversas assim.
Não é nada. Kardec teve que entrar dentro de um assunto que não era comum, e ainda não é comum para a maioria das pessoas. Então, ele teve que mostrar isso, faz parte do conhecimento espírita. E, então, ele coloca o quê? Ele coloca dentro de uma maneira que é possível a gente entender. Então, a Terra, esse tamanhão que a gente vive aqui, mas se sair dela, viajar pelo universo, ela vai ficando menor, menor, até virar um pontinho. O sistema solar, que tem 8 planetas e mais os transneptunianos, quer dizer, os além de Netuno, né? Então, se você vai viajando, viajando, vai ficando pequenininho. É a mesma coisa que você está no avião, você lá de cima, você olha lá embaixo, as casas são pequenininhas, né? Pessoas são como formiguinhas andando. Então, é a mesma situação. Então, o Kardec coloca, olha, não vamos ficar presos tão somente na visão da Terra. Existe vida em profusão além da Terra, onde Deus semeou muitos e muitos mundos para necessidades, né? Que a gente ainda não consegue perceber, mas que saberemos um dia. Por isso, nós estamos estudando Espiritismo, para quando a gente chegar lá no mundo espiritual, a gente não chegar muito assim, né? Sem saber nada. Então, pelo menos a gente ter uma noção que existem todas essas coisas, tá? Continuando o nosso estudo. Ora, há somente alguns minutos que estamos caminhando, e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sobre nossas vistas e, portanto, escutai, não avançamos em realidade um só passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, incessantemente com a mesma velocidade do clarão, nós não teremos avançado mais. E eis, de algum modo, que nos tomamos e sobre algum ponto para o qual dirigimos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a coisa é tão grande, né, tão complexa, tão maravilhosa, que vai chegar uma hora que a Terra fica uma coisa, um grãozinho só. Né? E a gente está aqui nessa luta aqui no planeta, agradecendo a Deus por ele existir, porque é ele que nos acolhe, é dele que nós precisamos. Não adianta eu querer ir para um mundo tipo superior, um mundo feliz, se eu ainda não estou na regeneração, se eu ainda estou muito ligado a provas, expiações, a questões aí pessoais, questões de inimizades. Como é que eu vou querer um mundo desse feliz, onde todo mundo é extremamente fraterno, se amam profundamente? Se eu ainda tenho briguinha com meu vizinho, ainda tenho briga com meu inimigo, eu não olho na cara de não sei quem. Então, nós temos que sair disso, sabe? Vencer essas etapas para a gente começar a pensar nessa vastidão do universo. Nós só vamos viajar nesse universo, nessa vastidão, quando o nosso coração estiver limpo, não estiver mais nada que prenda a inícios da evolução ligados à violência, né? Primarismos, a brigas, nada disso. Então, nós temos que vencer essas etapas. Eis aí o Evangelho de Jesus. Na hora que a gente conseguir seguir o Evangelho, o universo se abrirá para nós. É a grande proposta do universo. Né? Então, continuando, eis, pois, o que é o espaço. Então, o espaço é infinito. Tem um estudo hoje, né, na física quântica, que eles chamam de teia cósmica. Então, como se o espaço fosse uma grande tela imensa. Imagina um véu, né? Você pega um filó e estabelece esse filó milhões e milhões de quilômetros. Então, você tem uma tela, tá bem? Então, eles chamam de teia cósmica. E aí você coloca, os mundos vão sendo estabelecidos em cima dessa tela. Então, à medida que um mundo é criado, a tela afunda, não é verdade? Quando a tela afunda, cria o tempo. Muito interessante isso. Né? Nós vamos ter mais exemplos aqui na frente, mas é isso que acontece. Você tem a teia cósmica. A teia cósmica gera o espaço. Será que tem lugar que não tem essa teia cósmica? Provavelmente sim, no universo, que aí a vida se manifesta de uma outra forma. Mas aqui onde nós estamos, tem essa teia cósmica. Então, eu estou
Nós estamos morando no universo, numa teia cósmica afundada que me dá o tempo, que me dá os ciclos do tempo, tá? Nós vamos estudar isso mais detidamente, só para dar uma abertura, tá? Bom, do mesmo modo, o tempo visto no item 2, que se segue, né, o que virá agora no item 2, atualmente é definido na geometria sideral como sendo um parâmetro de posição. Como o espaço está em expansão e seus pontos considerados fixos, na realidade, afastam-se do centro do universo por causa da dita expansão, e como tal, a cada tempo ocupa uma posição distinta em referência ao centro cósmico. Erroneamente, é comum definir o tempo como sendo uma quarta dimensão, confundindo esta com o conceito de parâmetro. No espaço tridimensional, o ponto possui 3 parâmetros para definir sua posição relativa a um sistema de eixos cartesianos. Olha, então, você tem aqui o centro do universo, a pontinha. Então, o universo está expandindo, né? Porque ele pulsa. Quando pulsa, ele expande. Então, cada vez mais nós estamos ocupando outros espaços pela expansão do universo. Então, você imagina um ponto fixo que vai pulsando, ele vai fazendo esse movimento. Então, vai expandindo, ele vai crescendo, 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 e vai chegar uma hora, né? Eles chamam de efeito sanfona, né? Vai chegar uma hora que eles acham que o universo vai deixar de existir, vai explodir, sei lá, vai desaparecer, mas aí será criado um outro universo. Existem milhares de universos. Então, isso é uma dinâmica própria dos universos. A gente não tem que ficar preocupado que o mundo vai acabar. Não acaba, não vai acabar nada. Vai só modificar. Você tem uma casa, você morou, a sua família morou nessa casa 150 anos, não é isso? Só que a casa hoje é uma ruína. Está toda estranha, toda desestruturada, cheia de rachaduras. Então, o que você faz? Você joga aquilo fora e constrói outra casa naquele terreno. É assim também. Os universos eles vão indo, né? E vão trabalhando. Então, o tempo, né, é uma das dimensões deste espaço, como ele coloca aqui. Então, você, quando afunda a tela cósmica, você cria um tempo. Né? Então, a Terra tem o ciclo dela aqui na tela cósmica que nós estamos. Então, nós temos dias e noites, nós temos estações do ano, nós temos os próprios anos, né? Você tem os séculos, né? Os milênios. Por quê? Porque tem um ciclo acontecendo nessa curvatura do espaço enquanto a Terra gira. Entendeu? Eu sei que é meio difícil no primeiro momento, mas nós vamos tentar explicar isso com gravuras aqui na frente, tá bom? Então, continuando, o tempo como espaço é um termo que se autodefine. Faça uma ideia mais justa, estabelecendo-se sua relação com todo o infinito. Então, vamos colocar assim, aqui no sistema solar, nós temos uma teia cósmica, né? E temos o Sol, que é o centro desse sistema, ele afunda a teia cósmica e cria ali os planetas em torno dele, tudo dentro daquele afundamento. Tá? Então, ele tem uma relação com os outros sistemas que também afundaram a teia cósmica. Então, quer dizer, você imagina de novo essa tela, imagina você com um véu aí na sua casa. Você amarra um véu no ponto e põe uma coisa pesada no meio. Então, ele vai afundar, desde que você deixe uma certa flexibilidade. Né? Aí ele vai afundar. Quando ele afunda, é como se você tivesse criado o tempo. Então, você vai deixar aquele treco lá durante 2 dias. Então, você criou um tempo de 2 dias. Depois você tira aquela coisa lá pesada, a tela volta ao normal. Então, assim, é espaço-tempo. O espaço está lá, você coloca uma coisa a fundo do espaço, você cria o tempo. Tirou, acabou aquele projeto, o espaço volta a ser normal. Então, no dia que o Sol deixar de existir, mas vai demorar muitos bilhões de anos ainda, ele vai deixar de existir, vai se transformar numa anã branca, numa estrela pequena, e depois um buraco negro, aí acaba, a tela volta de novo ao local. Se Deus quiser colocar um outro sistema aqui, uma outra coisa, uma nebulosa, ele coloca e vai afundar de tal maneira essa tela.
Espero que tenha sido claro para você. Você pode fazer essa experiência na sua casa com um véu. Você coloca esse véu, né, de uma tal maneira que você coloca uma coisa pesada no meio, ele vai afundar. Quando afunda, você cria o tempo. O tempo vai ser quanto tempo aquilo vai ficar lá. 3 dias, 4 dias, 2 horas, aí você criou o tempo. Percebe? Então, o tempo ele não existe enquanto fundamento, ele existe enquanto uma concepção e uma necessidade de ciclos, né? Uma necessidade de ciclos. Chega uma hora que o espírito não precisa mais dos ciclos, então ele vai viver o eterno presente, mas aí é só... vai demorar um pouco, né? Mas a gente vai chegar lá também. O tempo é a sucessão das coisas, né? E ele está ligado à eternidade da mesma maneira que estas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem de nosso mundo nessa época primitiva em que a Terra ainda não se equilibrava sob o divino impulso, numa palavra, no começo da Gênese, nessa época o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época do século estamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Olha que coisa interessante que Kardec coloca aqui. Então, ele vai dizer assim, quanto tempo tem a Terra? Não sabemos. A gente imagina que ela tenha 4 bilhões e meio de anos por causa do sistema solar, do Sol, né, que tem esse tempo. E a Terra, ela é criada, ela é gerada depois do Sol. Sabe? Então, assim, ainda não existia esse tempo. A Terra ainda estava, ela desloca, né, do centro do sistema solar, entra numa órbita, ali você não tem tempo ainda, pelo menos o tempo da Terra, você pode ter o tempo do sistema solar. Aí ela vai entrar na órbita, aí que ela começa a criar o seu tempo. Mas ela vai ter que ter essa estruturação, né, de entrar na órbita do Sol. Quando ela entra na órbita do Sol, ela começa a girar, né, pelos processos das forças centrífugas, gravitacionais, ela começa a girar. E quando ela começa a girar, ela vai então gerar o tempo, os séculos. Né? Existe um livro chamado Decifrando a Terra. É um livro grande, muito complexo, mas você tem ele em PDF, é gratuito. Se você quiser estudar um pouquinho, ele chama de éons, que são os períodos da Terra. Então, você tem um estudo bem abrangente sobre os períodos da Terra que a ciência consegue hoje já estabelecer, e a gente tem que abraçar a ciência também. O espiritismo precisa da ciência, como a ciência precisa do espiritismo. Então, quer dizer, você vai estudando os éons, ou seja, as eras, são eras longínquas, milhares de anos, né, para chegar ao tempo atual. Então, nós hoje falamos, nós estamos no século XXI, é uma referência a depois que Jesus veio aqui, o século XXI depois de Cristo. Mas quanto tempo foi antes de Cristo? Não se sabe. Não se tem essa ideia correta. Tem-se que a Terra tem bilhões de anos. Mas como é que foram esses períodos, né? O que aconteceu? Existem estudos, gente, que colocam quando que surgiu primeiro as bactérias, né? Depois foram surgindo os animais, enfim, o vegetal, mas é um estudo ainda muito ocasional. Né? Eu estudo isso porque o que me mostra, logicamente, que tenha sido assim. Agora, lá na frente, quando o mundo estiver no mundo de regeneração, quando as pessoas parar com esse 2 mais 2 são 4, beabá, sair desse primitismo da educação, aí nós vamos estudar essas coisas mais complexas. Não se preocupe se você não está entendendo esse estudo que a gente está passando aqui, depois você vai ler o livro A Gênese, você vai ver o vídeo de novo e vai ver que não é tão difícil. Agora, tem que ter uma abertura para isso. Ou seja, você tem que ter boa vontade. É isso que estabelece a minha relação com aquilo que eu não conheço. Se eu não tiver boa vontade para conhecer, eu vou ficar parado, né? Achando que nada disso é verdade. Então, meu amigo, minha amiga, o feijãozinho com arroz, valeu, vale, mas é preciso colocar uns quitutezinhos ali. Aquilo a gente sabe, coisas pequenas da educação. Precisamos avançar, né? Então, vamos dar sequência aqui. Nós já estamos no item 2, né? No capítulo 6. Mais silêncio.
A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se põe ao espaço, e então existe tarde e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche para o bem de outros mundos. Sobre a Terra, o tempo a supre, e de acordo com uma sequência determinada de gerações, serão computados os anos e os séculos. É o que a gente acabou de falar. Então, aqui está, né? A Terra está saindo do Sol, né? Saindo dessa estrutura e entrando na sua órbita. Aí cria-se o tempo. Né? Cria-se o tempo. Muito lindo isso. Então, quando você lê o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, ele vai explicar isso. Então, você sai, começa, então, o tempo da Terra. Aí, o Marte, que é o outro planeta, tem o tempo dele. Vênus tem o tempo. Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, todos têm o seu tempo. Então, nós estamos vivendo na Terra, nós temos que entender os ciclos da Terra. Aqui são 365 dias, a gente dá uma volta em torno do Sol. Muito bem. 107 mil quilômetros por hora, né? Que a gente caminha. Então, depois disso tudo entendido, aí cada ano eu vou computando. Então, cada volta é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, o tempo é medido assim, né? Mas deve ter mais coisas além dessa medida que nós temos. Mas, por hora, essa nos basta, né? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50 anos. Então, significa que a Terra girou 50 vezes em torno do Sol. Né? Ah, quantos dias que você está aqui? Ah, isso aqui é 7 dias. Significa que a Terra girou em torno dela mesma, né? 7 vezes. Percebe? Então, é isso que é o tempo. O tempo é uma sucessão, como diz Kardec, né? Uma sucessão de coisas. Item 2 ainda. Transportemo-nos agora ao último dia, desde o mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vestidez, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui a sucessão dos acontecimentos para. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo termina com eles. Não sei se você está vendo que tem o Sol, né? E tem a Terra pertinho do Sol. Então, segundo a ciência, no final do tempo do sistema, o Sol vai engolir todos os planetas e vai ficar tudo junto com o Sol. Então, é aqui uma representação, que aí vai acabar o tempo da Terra, acaba tudo. Entendeu? Aí não vai ter mais dia, sol, não vai ter mais anos, estações, nada disso. Acabou o tempo da Terra. Virou história. Eu fiz uma viagem, foi muito bom um dia que eu saí para viajar, voltei e acabou a história da viagem. Só virou mesmo história, não virou memória. Mas enquanto eu viajei, eu aprendi, eu me instruí. Então a Terra é um ponto de ajuda, de instrução para espíritos. No dia que terminar esse período do sistema solar, pronto, acabou a Terra, mas vira a história, fica a história. Né? Em nós, como diz o Camille Flammarion, nos gravadores siderais. Bom, continuando ainda no item 2, esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo nutrem-no e o deixam se estender, bastante para mostrar que, visto do ponto onde devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e onde a queda é medida. É isso que ele coloca. Então, aqui você tem o Sol engolindo a Terra, e aqui você tem a Terra se soltando do Sol. Num começou o tempo, no outro termina o tempo. Tá bom? Ficou claro para você? Acredito que sim, né? Então, o seu dia aí, ou manhã, tarde, noite, é porque a Terra está girando em torno dela mesma, chamado rotação, né? Aí você está pensando, nossa, nós já estamos no mês tal. Significa que a Terra está girando em torno do Sol e já cumpriu uma distância aí. Você mede estações do ano. Nossa, aqui no Brasil, por exemplo, você começa o verão em dezembro, né? Termina em março. Então, a Terra girou ali. Depois começa o outono, e assim vai sucessivamente, até terminar o ciclo do ano. Então, vamos à sequência. Tanto mundos na vasta extensão, quanto tempos diversos e incompatíveis. Tá certo? Quanto mais, né, você tem mundos, mais os tempos são relacionados a cada mundo.
Alheia aos mundos, a eternidade somente repõe essas sucessões efêmeras e enche passivamente de sua luz imóvel a imensidão dos céus, imensidão sem borda e eternidade sem limites. Tais são as duas grandes propriedades da natureza invisível. Então você imagina, né? Se você tem uma visão superior do universo, você vai ver um monte de tempos acontecendo dentro das estruturas dos sistemas solares que tem ali, das galáxias. Mas você está fora desses tempos, o seu tempo é outro. Né? É a mesma coisa que, por exemplo, a formiguinha, né? Nós não vemos o tempo da formiga. Tem insetos que duram só 24 horas. Então a gente olha para eles e o tempo deles é diferente do nosso, o tempo de vida deles. Então nós estamos olhando de cima. Então quanto tempo um mosquito dura? Quanto tempo dura, né, uma tartaruga? Quanto tempo dura um elefante? Quanto tempo dura um pássaro na sua na naturalidade da sua vida? E você vê tudo isso e você tem o seu tempo. Nós duramos 80 anos, mais ou menos 80 anos. Tem gente que vai menos, tem gente que vai mais, mas em torno de 80, 84 anos. Então, quer dizer, é a coisa que ele está dizendo. Então, enquanto a sucessão dos tempos estão acontecendo nos mundos diversos do universo, a Terra vive o seu próprio tempo. Então, se eu saio da Terra e vou para um outro planeta, aí eu vou viver o tempo do outro planeta. E a Terra, então, vai ficar para trás. Não vai ser o mesmo tempo da Terra. Entendeu? Então, o tempo que nós vivemos é o tempo da Terra, a estruturação da Terra só. Percebe? Eu não consigo entender o tempo do universo, desculpa, do sistema solar. Eu sei que para ele dar uma volta inteira, como assim o planeta dura 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, o Sol também dá uma volta em torno da galáxia. Tá? Ele demora 225 mil anos para dar uma volta, né, em torno da 225 milhões de anos que ele demora para dar uma volta em torno da galáxia. De tal maneira, 225 mil anos, sim, de tal maneira que o Sol só tem 50 anos de vida em termos de galáxia. É difícil entender isso, mas você imagina a galáxia, o eixo dela, e o Sol gira em torno da galáxia também. Então, ele demora 225 mil anos para dar uma volta em torno da galáxia. A Terra em torno do Sol demora 365 dias. Urano demora 84 anos, e assim sucessivamente. Está vendo que os tempos se confundem? Porque os tempos estão na razão direta do ponto onde eu estou, onde você está. Tá bom? Vamos continuar então. Ainda no item 2, o olho do observador que atravessa sem jamais encontrar embargo as distâncias incomensuráveis do espaço e o do geólogo que remonta além dos limites das idades ou que desce nas profundezas da eternidade, boquiaberto, entre eles se perderão num dia. Precedem de acordo cada qual dentro da sua visão para adquirir essa dupla noção de infinito, noção e duração. Aqui, Kardec faz uma coisa bem interessante que é muito relacionada à evolução. Então, por exemplo, dentro da minha evolução, como é que eu percebo o tempo? Eu percebo o tempo assim, que eu estou falando para vocês, que é um giro da Terra em torno do Sol, em torno dela mesma, e do Sol em torno da galáxia, eu penso o tempo assim. Mas tem outras pessoas que não, que só vê o mesmo tempo se está de dia, se está de noite. Então, cada um percebe. O olho do observador que define o que ele está percebendo. Então, como é que eu percebo o tempo? Eu percebo o tempo dentro daquilo que eu imagino de tempo. Agora está de manhã, agora está de tarde, agora está de noite, agora está de madrugada. Eu percebo só isso. Tem observador que não, que ele percebe o seguinte, além disso, ele vai, nossa, a Terra está fazendo esse giro, mas daqui a pouco ela vai passar para uma outra estação, vai passar para um outro, de inverno para primavera para verão, e assim vai. Então vai depender muito do olhar do observador, da intenção que ele tem de entender a própria mobilidade do planeta. Né? Então isso é de cada um, está dentro da evolução de cada um, do interesse de cada um.
Item 2 ainda. Ora, considerando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas mensuráveis, assim, tomando os séculos terrestres por unidades, amontoaremos milhares sobre milhares para formar um número colossal. Este número nunca representará apenas um ponto da eternidade, da mesma maneira que milhares de léguas, juntas aos milhares de léguas, são apenas um ponto nessa extensão. O que ele está dizendo é o seguinte, que se a gente juntar séculos e mais séculos aqui da Terra, se você olhar da eternidade, é uma coisa pequena. A mesma coisa de léguas, você anda tantas léguas, né? E você, então, vai estabelecer que é um pequeno espaço dentro do território. Cada légua é 15 quilômetros, né? Então, você anda aí, 300 quilômetros, por exemplo. Quantas léguas tem, né? Então, você olhava assim, nossa, é tão pequenininho, né? 300 quilômetros, é tão pouco, a gente vai em 5 horas, a gente faz 300 quilômetros de carro. Então, quer dizer, e são muitas léguas, né? 300 quilômetros são 150, 10, 20. É 20 léguas, né? E você faz assim, rapidinho. E muita légua, 20 léguas. Então, a mesma coisa quando você olha o planeta Terra e o sistema solar do universo. Uma visão de universo. É muito pequeno, é tudo muito pouco. O que importa é o infinito. O infinito, como Kardec diz, não tem assim uma definição. O infinito é o infinito, ele existe para sempre. Né? Então, o que a gente vê de tempo são pontos referenciais nesse infinito. Pequenos pontos referenciais. Né? Assim como a pessoa que está bordando, fazendo um bordado, ela não está fazendo com pontos. Então, aqueles pontinhos que ela vai criando, cria uma colcha, cria uma coisa linda, um artesanato, mas por pontos. Então, você olha de cima e você fala, nossa, quantos pontos tem aqui? Qual o trabalho que deu, quanto tempo eu demorei para fazer cada um ponto desse? Então, é isso que Kardec coloca. Quando você olha no olhar do infinito, você vê que é tudo pequeno, que é tudo pouco tempo, né? Ainda no item 2, né? Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderemos escrever um número também longo como o equador terrestre e nos supomos velhos em número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma compute um dia a mais, e editando a este número indefinível dos séculos uma longa série, como daqui ao Sol, de números semelhantes, ou mais consideráveis ainda, imaginando-nos viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representado pela adição de tais números, até que cheguemos ao termo, o amontoado incompreensível de séculos, que pesará sobre nossas cabeças, será como se não fosse, restaria sempre ante nós a eternidade completa. Então, veja bem, a gente vive muitos séculos, só que o nosso inconsciente, ele não computa séculos, ele computa existência. Então, você vive aí 300 milhões de séculos, por exemplo. Mas para o inconsciente é um eterno presente, como se séculos não existissem. Para ele está sendo mais importante a construção da psique, não o tempo que isso demorou. Não importa o tempo, importa o que você constrói no tempo. Né? Então, eu vou fazer um trabalho, eu demoro lá um mês para fazer esse trabalho. Não importou o mês que eu demorei, importou que o trabalho aconteceu. Né? Então, vamos sequenciando aqui. Ainda no item 2, o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida ao ponto de vista da duração. Para ela não há nem começo nem fim, tudo lhe será presente. Se séculos de séculos são menos que um segundo perante a eternidade, o que será então a duração da vida humana? Então, eles colocam que um século, por exemplo, na eternidade, não é nada. Segundo consta aí as teorias, né, um piscar de olhos. Piscar de olhos um segundo, quem sabe? Então, quer dizer, a nossa evolução é rápida, né? E a gente não pode medir a nossa vida só por esses anos que a gente está aqui vivendo. Mas nós estamos vivendo, olha, há muito tempo. Milhares de anos, milhões de anos que nós estamos fazendo a nossa evolução. E para a nossa psique consta o quê? O que nós já construímos até aqui.
se eu já sou uma pessoa passível de entendimentos maiores, superiores, ou se eu ainda estou na fase das violências, das rebeldias, do crime, né? Das incompreensões, do não perdão. Isso é que importa. Não é o tempo, sim aquilo que eu construo em mim. Então a eternidade está aí. Para ela, o que importa é o que se construiu nela, e não ela em si. Eu não posso medir a eternidade, eu não tenho essa medida. Mas eu tenho a medida daquilo que eu usei naquela determinada fração de tempo para chegar a um conhecimento. Então, o meu conhecimento de hoje, ele não tem medida na eternidade, ele tem a estrutura psíquica. Então, aquela pessoa já sabe quantos anos viveu Einstein. Não sabe. Não se sabe. Por quê? O que ele já construiu é que importa. Não importa o tempo que ele usou. E nem onde ele estava. Importa o que ele construiu. Entendeu? Isso que vale para a eternidade. Viu como você é importante? Eu nem imaginava, né? Agora, a matéria, né? A matéria tem estado líquido, gasoso e o plasma, que é o fluido, estado fluídico. Então, ela hoje é estudada desta maneira, tá? Então, agora no item 3, a primeira abordagem, nada se parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, como essas diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza faz diuturnamente passar sob nossas observações, estariam dois que acusam uma identidade perfeita, ou somente uma paridade de composição. É a matéria, gente. A matéria é uma coisa assim muito fugaz, sabe? Ela existe só para te ajudar. Só para te ajudar. A matéria só serve para isso, para te dar sustentação na sua evolução. Ela é transitória, às vezes você precisou de fralda lá na tua infância, quando você era bebê, e hoje você não precisa mais de fralda. Hoje você precisa de outras coisas. Assim também, quando eu estava estudando lá no fundamental, eu precisava de lápis, borracha, estojo, né? Aquela coisa toda ligada à educação. Hoje não, hoje eu já pego um computador, já digito lá, ou então eu trago uma canetinha aqui no bolso da camisa, escrevo rapidamente. Então, a matéria ela vai diversificando à medida que eu preciso de agir no mundo, né? Agir na minha encarnação. Tá? Qual a disparidade sob o ponto de vista da solidez, da compressibilidade, do peso e das propriedades múltiplas dos corpos, entre o gás atmosférico e o filão de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e do mineral que forma a constituição óssea do globo? Que diversidade entre o tecido químico das plantas diversas que decoram o reino vegetal e os representantes tão menos numerosos da animalidade sobre a Terra. Então, Kardec faz aqui uma comparação muito interessante, né, das coisas que nos cercam. O que é isso? O que é aquilo? Né? O que é uma montanha? O que é um lago? O que é um oceano? O Mediterrâneo, por exemplo, gente, não existia. Ali era tudo. O norte, o sul da Europa com o norte da África eram juntos. Há 50 milhões de anos atrás começou a ter uma erosão ali e foi distanciando, né, a Europa da Ásia, a Europa da África, e ali criou-se um espaço que a água cobriu, que chama hoje Mediterrâneo, que significa entre águas. É um mar entre águas. Então tudo muda, tudo muda. Lá no futuro vai acabar isso? Vai, os continentes vão modificando. Então, o que a gente vive? A gente vive num mundo de eternas transmutações. Inclusive eu, né? Eu, quando era criança, eu falava como criança, eu vivia como criança, como dizia Paulo de Tarso. Hoje eu sou adulto, eu tenho que falar como adulto, viver como adulto. Não é? Então, tudo muda. E a matéria, ela é só para ajudar numa dessas sucessões. Tá? Entretanto, podemos colocar como princípio absoluto de todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, qualquer que seja a dessemelhança que apresentem, seja sob o ponto de vista da sua constituição íntima, seja sob a semelhança de sua ação recíproca. São apenas, de fato, modos diversos sob os quais a matéria se apresenta. Ainda variedades nas quais ela se transforma sob o comando de forças inúmeras que a governam. Nós temos o átomo,
temos o mineral, temos a água, temos os gases, o fogo. Tudo isso são transformações da matéria, dentro da necessidade dela existir. Então, se eu vou esquentar uma água, eu preciso do fogo, né? Se eu vou, por exemplo, a chuva era formada dessas gotículas aqui, precisa da chuva. As pedras, aí vem a casa, vem as construções. Então é assim, minha gente, a matéria só é uma transformação necessária à nossa evolução, tá? A química, agora já no item 4, né? A química cujo progresso foi muito rápido desde minha época, onde seus adeptos, eles próprios, a relegavam ainda ao domínio secreto da magia, essa nova ciência que se pode, a justo título, considerar como cria do século observador e como unicamente baseada, bem mais solidamente, que as suas irmãs primogênitas sobre a metodologia experimental. Você imagina, gente, a química, né? Quando você começou a estudar os elementos, né, que criam a tabela periódica. Aquilo era um mistério, era uma magia. Tanto é que existia a alquimia, né, que eles começaram. A alquimia foi o protótipo da química. Então, começaram ali a fazer aqueles experimentos, né, muitas vezes secretos, né, que ninguém podia saber, porque era uma coisa muito profunda, você misturar átomos, você criar moléculas. Então, hoje não, hoje a química é aberta, os laboratórios da química são abertos aí para gerar substâncias, né, criar substâncias, por exemplo, medicamentosas ou não, mas isso teve um princípio, que era muito místico, muito assim, muito oculto. Então, quando você estuda ocultismo, muitas vezes você vai estar embutido nele projetos que hoje são estudados pela ciência, né? Então, deixou de ser oculto. Então, a química teve esse princípio também. Era uma coisa muito, muito estranha, né? Só os grandes alquímicos que tinham noção daquilo que eles estavam fazendo, juntando átomos, né? Trabalhando, criando moléculas, né? Moléculas, substâncias. Então, é isso que ele está colocando. Isso foi um grande avanço, né, do conhecimento humano, que pouca gente hoje se interessa por isso, né? A química, digo eu, fez belo jogo dos 4 elementos primitivos, que os anciões estariam acordes em reconhecer na dita natureza. Ela mostrou que o elemento terrestre é apenas a combinação de substâncias diversas, variáveis ao infinito, que o ar e a água são igualmente alteráveis, que são o produto de um certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser ele também o elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal ao qual está submissa e de uma combustão sensível ou latente. Então, quer dizer, se você imagina as pessoas vivendo com água, terra, fogo e ar, os 4 elementos principais aí, eles não sabiam o que era isso, gente. Não sabia. Sabia que existia. Mas o que a química fez? Ela começou a estudar isso. O que é o fogo, o que é a terra, o que é a água, o que é o ar. E aí foi tendo, né, os conhecimentos daquilo. Isso foi clareando para a humanidade. Então, hoje se estuda isso, até lá no ensino médio, no fundamental, já estuda isso. Né? Que são variáveis, né, que existem na Terra. Lá no outro planeta vão ser esses 4 elementos? Talvez não. Pelo menos não deve ter terra sólida no planeta gasoso, né? Mas tem a solidez do gás de lá, que deve ter um estudo a respeito daquilo. Então, tudo é uma variável. Você observa o seguinte, que nós estamos viajando na evolução. E a cada ponto que a gente viaja nessa evolução, a cada estação que eu chego, que eu passo, tem uma informação para eu decodificar. Então, isso é evolução. Então, isso tudo é colocado por Deus, né, gerenciado pelos espíritos superiores, para que o espírito, que nem nós, ainda no processo inicial de evolução consciente, possa ir entendendo como é que funcionam as coisas. Um dia a gente vai pegar a síntese. Ah, quer dizer que isso era assim, está certíssimo, tinha que ser desse jeito mesmo. Hoje a gente ainda tem certa dificuldade de entender, mas lá no futuro não teremos. Ainda no item 4, né, em compensação, ela encontrou um número considerável de princípios até então desconhecidos, né, está falando da química, que ele tenham dado forma por suas combinações determinadas
as diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que procedem simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções no trabalho operado no grande laboratório da natureza. Esses princípios ela os denominou corpos simples, indicando pelos quais as considera como primitivas e indecomponíveis, e que nenhuma operação até esse dia não saberia reduzir em partes mais simples que ele mesmo. Olha, então o que a ciência está fazendo? Ela está tentando entender a natureza. Como é que a natureza se forma, né? Só os vegetais, minerais, música, que está na intimidade desses minerais, desses vegetais, desses elementos que tem na natureza. Então, é isso que a ciência está fazendo. Ela está tentando entender tudo isso. Então, tem pessoas que são ligadas, encarnam para isso, para estudar a ciência, para se tornarem cientistas. Outras pessoas não. Tem outros projetos na vida. Por exemplo, pode ser o meu, o seu projeto, mas nós temos que saber que existe isso. Entendeu? Então, o livro A Gênese está mostrando para a gente, olha, independente da sua forma de viver, das suas buscas, que podem estar distanciados disso, mas isto existe. E numa hora dessa, você dá uma paradinha e dá uma lida. Percebe como é que é o livro A Gênese? É isso. Ela está colocando, meu amigo, minha amiga, você é espírita? Então, veja bem, olha o que o Espiritismo está te oferecendo também. Um dia você vai se interessar por isso. Um dia você vai ser cientista de laboratório, né? Então, você já tem uma base, o Espiritismo já está te dando uma base. Agora, se você quiser, tudo bem, se você não quiser, não tem problema, mas a base está aí. Um dia você vai querer muito isso, né? Por que a pessoa se faz cientista? Porque ele quer, não tem outro jeito. Item 5. Mas lá onde se detém as apreciações do homem, ajudado mesmo por seus sentidos artificiais, os mais impressionáveis, a obra da natureza prossegue. Lá onde o vulgar toma aparência de realidade, lá onde o prático levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olho do que possa prender o modo de ação da natureza não vê sobre os materiais constitutivos do mundo, senão a matéria cósmica primitiva, simples, e uma diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, partilhadas em corpos solidários durante a sua vida e desmembradas um dia no receptáculo do entendimento por sua decomposição. Kardec coloca o seguinte, olha, existe o fluido cósmico universal, que é a origem de tudo. Esse fluido ele é rico. Você faz dele o que você quiser. O que você for, não é bem o que quiser, o que for necessário. Então, se você vai no fluido cósmico para fazer uma galáxia, então você vai transformar o fluido cósmico para fazer uma galáxia. Ah, não, agora eu quero fazer uma nebulosa. Então, você faz uma nebulosa. Eu quero fazer um sol. Então, você faz um sol. Então, o fluido cósmico é a síntese para tudo. Tudo que você precisa está lá. Então, um dia nós vamos entender isso com mais profundidade. Nos nossos avanços evolutivos, nós vamos ver experiências com o fluido cósmico lá em outras regiões, né, que a gente estiver estagiando, nós vamos aprender tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, não tem parada na evolução. Cada vez mais vai aprofundando, até chegar um dia que nós vamos entender o universo como ele é. Por isso que nós temos que ter vontade de estudar, vontade de aprender. Senão a gente não sai dos primórdios, né, da evolução. No item 6, né, existem questões que nós mesmos, espíritos apaixonados de ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos conjecturais. Sobre tais questões eu me calo ou justificaria a minha maneira de ver, mas ela não está neste número. Aos que, pois, estivessem tentados a ver em minhas palavras apenas uma teoria duvidosa, eu direi, abraçai-vos, se é possível, num olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar, não direi somente os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de um grão sobre a terra ou a produção de um inseto.
aqui, né, é bem interessante. Se você não tiver essa noção de que tem um princípio primordial, você não consegue entender a diversidade. Então, a diversidade ela existe a partir do princípio primordial, que é o fluido cósmico universal, né? Que a ciência chama de éter, de energia escura. Tá? Então, eu preciso entender isso. Então, toda essa diversidade que te cerca, se você tem um jardim aí na sua casa ou uma praça florida aí perto da sua casa, essa diversidade que você vai no hortifruti, aquela diversidade de coisas que tem lá, tudo isso parte de um único princípio, que é o princípio fluido cósmico universal. Então, o que coloca? Olha, você não precisa estudar isso tudo, mas você tem que ter noção que isso tudo parte de um único princípio e que se diversifica. A laranja é laranja, o limão é limão, a banana é banana, mas tudo partiu de um único princípio, que foi modificado. Aí você vê a suprema grandeza de Deus, que de um ponto pequeno de referência, ele cria tudo que ele quer. Não é assim? Muito bom, minha gente. Muito bom. Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que presidem suas transformações, as condições nas quais elas se produzem, estando em número ilimitado, as combinações variadas da matéria poderiam ser apenas seres ilimitados eles próprios, pois que a substância que se considera pertencente aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis ou aos que estão revestidos de caracteres e de propriedades ordinárias da matéria, só há em todo o universo somente uma única substância primitiva, o cósmico ou matéria cósmica dos uranógrafos, o que estudam a uranografia ou a astrologia, ou astronomia. Então, meu amigo, minha amiga, essa matéria ela é transformada através de forças, que na verdade também são variações do fluido cósmico universal. Toda a energia é uma variação do fluido cósmico. Então, você coloca uma força em cima de um conjunto de partículas, então você transforma as partículas. É a mesma coisa que você liga o seu carro de manhã para viajar, ou para ir para o seu trabalho. Você imprime uma energia no motor e o motor faz com que o carro funcione, o carro ande. Então tem que ter uma força para fazer isso tudo acontecer. Essa força também é uma variação do fluido cósmico universal, em uma outra propriedade. Tá? É isso que está colocado aqui para o nosso estudo. Né? Terminamos, então, o nosso estudo de hoje. Né? Estudamos o item 1 a 7 do capítulo 6, a Gênese. Agora você fazer sua revisão. E vamos continuar no próximo estudo, que é de número 17. Tá bom? Eu espero que tenha sido de utilidade para você, que você tenha aproveitado, né, esse momento de estudo. Eu sei que ele é diferente, não é difícil, ele é diferente do comum, mas é passível de ser entendido. Né? Então, fique com Deus, muito obrigado, até o nosso próximo estudo.